Eu sei que fazer política é algo da paciência. Eu sei. Eu tanto sei que eu saí de diretório de partido, tive no diretório do PT, eu saí em 1991. Eu entrei em 1991 e saí em 1991. Não tenho paciência para política. A política demanda uma forma de mastigar a comida que não é o meu modo. Eu sei mastigar uma comida filosófica anos até poder engolir, mas compromissos com pessoas, eu dou duas mastigadas e já quero engolir. Então não é possível. Política é para pessoas como Lula. Utopias para que a política não vire um realismo barato são para pessoas como eu, ou vocês. Se nós não entendemos isso, a gente começa a cobrar do político que ele realize coisas que são dos nossos planos utópicos. E se o político não nos escuta, ele começa a exigir de nós que a gente seja da realpolitik dele. As coisas têm que se compenetrar para poder funcionar. Bom, eu estou dizendo tudo isso para chegar a uma crítica ao Lula que talvez seja injusta. Eu, às vezes, como eu sei o que o Lula está pensando, porque ele fala pelas entrelinhas e eu sei ler nas entrelinhas, às vezes eu fico esperando dele uma menor paciência. Então, por exemplo, no caso do Alpeide Empáfia, tudo bem, não tinha como, né? Ele caiu naquela armadilha. Ele conseguiu não cair na armadilha do Edu Tonteira. Ele conseguiu se livrar daquele traste. Mas do traste Alpeide Empáfia, o Silva, ele não conseguiu. Aquilo foi empurrado goela abaixo, o cara nem do PT era, e foi empurrado, ele engoliu. E ele logo viu que o cara não prestava para nada, nem como gente, nem como intelectual, nem como nada. E a gente falava que... E ele esperou o cara pisar na bola para ele tirar. Agora, quando nós falamos do Alpeide Empáfia, lá no início, nós falamos também de quem? Ora, do gênio. Quem que é o gênio? Paulo Pimenta. Isso veio do Rio Grande do Sul, trazido por não sei, talvez um curral, né? Abriram um curral, escapou e veio junto. E é um sujeito que passou uma boa parte desses tempos últimos falando no Twitter que não tinha tido facada, fakeada, inventando teoria da conspiração. Um cara desse, você põe lá na periferia da militância. Você não pode trazer para o interior da cúpula do partido, nem que ele tenha conseguido voto. É isso que tem que, né? Agora, o problema do Lula é que como o Lula, como todo grande político, às vezes entra na baixa, ele precisa ter a claque de puxa-saco. Porque a hora que você está na baixa, só o puxa-saco fica lá com você. Então, muita gente que, quando o Lula estava preso, lambeu bunda do Lula, o Lula fica constrangido depois de não entender que aquele cara é amigo. E o cara é amigo. Só que o cara é burro. Aí
que tá o problema, o cara é burro. Então tem que ter uma o Lula tem que ter uma sagacidade para, olha, eu tenho que dar um cargo para esse cara é amigo, é leal, mas não pode ser um cargo onde exige inteligência. E aí foi o erro. A Secretaria de Comunicações é uma das peças mais importantes do governo. Por quê? Não porque ela faz propaganda e tem que fazer a propaganda bem feita. Não é isso. Enquanto você tiver essa mentalidade, vai errar. É que a Secretaria de Comunicações, ela é comunicações. Ela é que faz o elo entre o que você faz e o que você quer que a população fique sabendo que você fez. Não tem jeito de fazer uma ferrovia na ponta da praia e achar que o cara na outra ponta da praia vai ficar sabendo que tem a ferrovia. Se você não anunciar, não adianta ir lá inaugurar a obra. Inaugura e põe a placa. Tem que comunicar o benefício da obra. Você tem que ter orgulho de comunicar o benefício da obra. Agora, se você vai fazer propaganda enganosa, não adianta. Essa ferrovia que eu inaugurei, né? Ela é uma conquista fantástica que vai nos levar a Marte. Não vai. Não vai nos levar a Marte. Vai levar só a 3 km de distância, 5 km, 10 km. Pronto. Vai lá, fala a verdade, comunica para a população que fez a ferrovia, põe quanto gastou, quer dizer, faz a comunicação. Agora, para fazer a comunicação, precisa encontrar as pessoas que deveriam ouvir. Agora, se você não sabe encontrar as pessoas que deveriam ouvir, você não sabe comunicar. E o Paulo Pimenta não sabe nada. Ele não tem a mínima noção. Falta ele formação intelectual. Ele é burro. Agora, finalmente, depois de 2 anos de erro, depois do PT, o Lula, recuperar a economia do país e ainda assim estar patinando, né? Ainda assim está patinando, porque já era dentro dessa recuperação de economia, ter um efeito no Congresso. O Congresso já deveria sentir, né, a pressão da população em favor do Lula. E não está sentindo porque não está aparecendo a pressão. É incrível, gente. É incrível que o mercado, pedindo para cortar gastos, pedindo para arrochar salário, pedindo para ferrar a vida do trabalhador, continue ainda falando grosso e tendo argumentos a ponto de se fazer um encontro no PT onde a Gleisi e outras pessoas têm que avisar o PT que o PT é a favor dos trabalhadores. O Haddad não está errado. O modo de fazer o capitalismo funcionar é um acordo comum entre Galípolo, Haddad, Tebet, Lula, Alckmin, aquele menino da Unicamp lá, o Melo. Todo mundo está acordado que tem que ter o quê? O PIB, a equação PIB e dívida tem que ser uma equação razoável, não pode haver um disparate. Agora, isso não significa que não se queira fazer com que o PIB aumente para poder aumentar os gastos. E também não se queira só aumentar os gastos sem aumentar o PIB. Então, nesta equação está todo mundo de acordo. O problema é a operacionalização desta equação. Porque nós sabemos que existem estudos que mostram como é que o dinheiro vaza. Então, há um artigo no nosso blog, que não foi escrito por nós, foi escrito pelo professor Dalbor, que mostra os drenos da política. O primeiro dreno são os juros. O Brasil tem juros muito altos
Então as pessoas não vão para a atividade produtiva. Elas preferem ficar dentro do chamado capital fictício, ou seja, os juros pelos juros. Elas preferem, ao invés de pegar dinheiro para que o dinheiro vá para criar empresa, elas preferem pegar o dinheiro para comprar dinheiro e para vender dinheiro, ou seja, papéis. Você começa a ter um grande número de pessoas que vivem do mercado de papéis, que não é investimento, é aplicação. Esse é um dreno. Esse é um dreno. Paga-se um juro enorme. Juro do quê? Da dívida pública. O que é a dívida pública? É o dinheiro que o Estado pega a mais porque ele não deu conta de ter impostos suficientes. Então ele pega a mais. Aí ele fica com uma dívida. Só que essa dívida paga um juro alto. Então chega um certo momento que todo mundo paga imposto para poder o quê? Apenas para rolar a dívida, ou seja, pagar os juros da dívida para os credores. Então, esse é um dreno dos impostos, um dreno do Estado, um buraco onde vaza dinheiro. Mas ele não é o único. Ele não é o único. Tem isenção fiscal. Todo mundo convence o governo que sua atividade é importante e ganha isenção fiscal. Algumas são legítimas, outras não. Tem, obviamente, né, a fuga de pagar impostos indo para paraísos fiscais, sonegação de impostos, mecanismo de sonegação e mecanismo de fugir através de pôr a contabilidade da empresa em outro lugar que não o lugar onde ela tem as atividades. Então, terceiro. E o quarto é, não entra dinheiro para o governo a não ser dos pobres. Ou seja, professores, nós aqui pagamos impostos, só que justamente o rico, aquele que vive de papéis, de comprar e vender papéis, aquele que vive da aplicação, justamente este não paga o equivalente que deveria pagar em relação ao que o povo pobre paga. Então o Estado fica financiado por parte da classe média e pelos pobres, e não financiado pelos ricos. É um contrassenso. Então esses 4 pontos precisam ser resolvidos. Precisam ser resolvidos. Isso é a parte econômica do governo. O governo está lutando para fazer isso? Está. Não pense que o governo não está lutando para fazer isso. Inclusive, a tal da reforma tributária está aí. Para passar a reforma tributária na parte relativa a fazer o imposto progressivo, que é a segunda parte da reforma tributária, a primeira já foi feita, é uma batalha no Congresso. E aí tem que fazer política, tem que fazer coalizão. Tudo isso eu sei. Agora, o problema é que tudo isso não é informado para a população. Não tem alguém que seja didático o suficiente para conversar com a população sobre essas dificuldades e sobre os ganhos que o governo está tendo. Você já imaginou um governo que consegue fazer com que a inflação fique controlada, que a indústria volte a funcionar, que a pobreza caia, que o desemprego caia, que o PIB aumente? 5 pontos fantásticos para qualquer governo. Qualquer governo que tivesse um mínimo de uma estrutura comunicativa, didática, capaz de conversar com a população, estaria aí com 80%, 90% de aprovação. Não está. Então, ministros não se comunicam. Paulo Pimenta, a besta na Secretaria de Comunicação, não se comunica. O único que fala pelo governo é o próprio Lula. O próprio Haddad é tímido para falar. E agora vão contratar um marqueteiro. Eu tenho medo dessa solução. Tenho medo. Porque se for para fazer propaganda na televisão, se for para fazer peças de propaganda, vai se gastar um monte e não vai convencer ninguém.
A propaganda não pode ser propaganda. Tem que ser uma conversa honesta. E para isso, gente, quem tem que falar são os ministros que falam bem, são os secretários dos ministros que falam bem, os que falam mal não adianta. Então o sujeito tem que estar na mídia, tem que ter uma mídia, tem que fornecer informação, tem que estar fazendo política e se expondo. Não, ninguém. Você não sabe nem qual é o nome dos ministros do Lula. A não ser o Haddad e a Tebet, você não sabe. E o Lula que fala pelo governo. Só que o Lula sempre fala dentro da perspectiva do que o presidente pode falar, ou seja, a fala curta. O presidente não pode ficar fazendo falas longas. Ah, o Lula vai ter um programa de novo para falar ao povo. Não, não é isso. Você tem que ter vários ministros, vários secretários falando pelo governo a todo momento e sabendo explicar o que está acontecendo, sabendo explicar onde é que está o problema. Que é o que a gente faz aqui. Muitas vezes eu chego aqui e apenas explico o problema. Ó, tá ali, o problema tá aqui. Tá... Não, mas não faz. Não são capazes de fazer. Essa não é a nossa função. Nós não temos que defender governo nenhum, nem eu quero. A esquerda reflexiva é um respiradouro. Um respiradouro para todo tipo de esquerda. É uma forma de refletir sobre os problemas. Agora, o governo, ele tem que ter uma didática para conversar com a população. Por exemplo, você tem aquele programa do pé de meia no ensino médio, proposto pela Tebet. Vocês já viram o ministro, né, na imprensa? Não! O ministro da Educação falando aquele programa, explicando, pondo os limites, o que pode fazer, o que não pode, qual vai ser o ganho. Não! Você não vê. Agora, é capaz de, tendo um marqueteiro, ele gastar um dinheiro para o marqueteiro fazer isso. Aí não funciona. Sacaram? Então, tô avisando, tô orientando, tô ensinando. O PT já tá velho, já tá na terceira, quarta geração de militante. Tem gente que já deveria ter aprendido e não aprendeu. Aliás, nas reuniões, o Lula já puxou a orelha de vários ministros, falando: vocês vão falar com os empresários ou com os trabalhadores, vocês vão vender um peixe, mas vocês não falam de modo olhando nos olhos e convictos, acreditando no que estão falando, então não dá, não vai vender esse peixe. É mais fácil o Caiado vender o peixe do que desse jeito. O Caiado chega e fala assim: eu não vou pôr câmera nenhuma no peito de policial. Tá dado o recado. Não vou pôr. Tá dado. É um recado fácil. O cara de direita já fala: é isso mesmo. Policial tem que matar. Pronto. Esse voto o Caiado tem. Agora, para se eleger presidente, o Caiado não vai se eleger com esse voto. Ele tem que mudar o discurso. Ele tem que dar uma de Tarcísio. E o Lula tem que anular esses caras. Anular esses caras é simplesmente chegar e explicar como é que o governo está funcionando. Não é possível, gente. Não é possível. O professor Dalbor foi até o Congresso. Isso que eu falei dele aqui, que está no artigo no nosso blog, dele, é uma fala dele no Congresso. Agora, só porque ele foi junto com a Fatorelli, e a Fatorelli é uma crítica da dívida, já não vai ouvir o professor Dalbor? Então aí não dá, né, meu? Aí não tem como. Aí não tem como. Mais uma vez vou dizer, marqueteiro pode ajudar, mas não resolve o problema. Se o governo não tiver ministros convictos do que estão fazendo, conversando com a população a todo momento, não vai funcionar.
Não vai funcionar. Tá? A população está empregada, ótimo. Então, mas tem que entender o seguinte, quando uma população melhora, as expectativas dela aumentam. Então a pessoa fica mais exigente. O PT deveria ter aprendido isso lá em 2013, 2014. Em 2013, aquela revolta toda era porque o Lula sabe, ele falou naquela época, a gente deu mais condições, a população quer mais. Agora é assim. Voltou a ter emprego, voltou a ter PIB, as coisas melhoraram. Rapidamente a população fica mais exigente e começa a não ver as melhorias mais, porque já está pensando numa outra melhoria. E tem um detalhe também, sem controlar esses juros, não dá para viver. Todo aquele programa de sair da dívida das pessoas, né? Aquele programa do Haddad de tirar as pessoas da dívida, mais de 80% daquelas pessoas já estão endividadas de novo, né? Ou vocês acham que aqui no canal eu venho sempre, ajuda, faz uma ajuda, dá um pouquinho para o canal funcionar. Por quê? Porque a gente vai melhorar a internet, pronto, já vira uma nota preta. Vai comprar qualquer coisinha que você faça para o canal funcionar, porque é de juro para tudo quanto é lado, o cartão não cumpre. Sem contar que o salário do aposentado, no meu caso, é um salário simbólico, né? Bem, gente, estamos com faca e o queijo na mão para encerrar, para pôr a direita no canto dela, por uma razão que, não, mas a direita está com hegemonia. A direita não tem hegemonia por uma razão simples. O Império Romano cedeu ao cristianismo. O modo de vida romano perdeu para o modo de vida cristão. A ideia de ser fraterno, de ser generoso, de ajudar os outros, de ser igual porque todo mundo é filho de Deus. Esta ideia ganhou da ideia de hierarquia há 2000 anos. E esta é a ideia da esquerda. Então, portanto, a hegemonia, tanto é que, né, uma pessoa humilde, quando é humilhada em público, mesmo que ela estiver errada, se ela for humilhada em público, todo mundo fica do lado dela. Por quê? Porque isso é o cristianismo. Isso foi a mudança. Isso foi aquilo que o Nietzsche chamou de transvaloração de todos os valores. Os oprimidos venceram. E isso é que deu margem para fazer política de esquerda, fazer social-democracia, né? Para o bem e para o mal, tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Essa ideia da igualdade de oportunidades, essa ideia vingou. Então a esquerda tem hegemonia. Não é a direita que tem hegemonia. A direita tem hegemonia quando as pessoas começam a achar que a esquerda não vai criar oportunidades para todos, que a esquerda vai criar o igualitarismo barato, igualar todo mundo por baixo. Aí as pessoas saem fora da esquerda. Mas quando você percebe que a esquerda não vai igualar por baixo, que a esquerda vai tentar igualar por cima e dar mais oportunidade, ela muda. Porque o discurso liberal também é forte. Não se esqueçam, né, que o liberalismo, ele é dúbio. Quando ele não se realiza, ele é ideologia. Mas quando ele se propõe a falar em utopia, ele tem muita força. E uma boa parte da força do socialismo vem dele, que é a ideia de oportunidade, que é a ideia de você ver que alguém não teve oportunidade, então alguma instância social supre este azar da pessoa. E essa instância social é o Estado. Vou voltar a dizer. Se o PT contratar um marqueteiro para fazer propaganda de televisão,
vai dar com os burros na água. Propaganda não resolve a questão. O que resolve é ter uma comunicação que faça... eu sou ministro, mas eu não sei comunicar, não tenho didática, não tenho contato com a população. Não tem? Então você tem que encontrar alguém no ministério que faça isso por você. Mas eu não quero sombra no meu ministério, não quero que ninguém cresça mais que eu. Então você vai aprender a fazer, ô ignorante. Quer ser político ou não quer? Quer ser político, mas não quer comunicar. Quer ficar atrás de uma mesa com a bunda escondida. Fazendo inauguraçãozinha ali, aqui. Vou fazer uma pontezinha aqui, vou lá inaugurar. Isso não resolve, porra. Grandes projetos. Como é que pode, gente? Como é que pode um governo dar para uma população quase o pleno emprego? Na série histórica nunca tivemos um desemprego tão baixo. E não consegue explicar para a população que isso está sendo feito. Me diz. Não é para pegar uma vara e bater na bunda do Paulo Pimenta antes de mandar embora? Não é para pegar marqueteiro com cuidado, pegar o marqueteiro com cuidado, não deixar as coisas na mão do marqueteiro. Agora, cadê? O PT desaprendeu de fazer isso? Caramba! Quer ficar, quer ganhar o mercado. O Lula já falou, gente. Se a gente entregar esse país com todo mundo tendo uma refeição por dia, 3 refeições por dia, o país economicamente funcionando, sem desemprego, o mercado, e nós vamos entregar o país assim, e também nós vamos entregar o país com o mercado reclamando. Ou seja, ele sabe que não resolve. Se você cortar todos os gastos, tirar o papel higiênico, tirar a privada. Não quero mais. Eu vou tirar do serviço público não só o papel higiênico, vou tirar a privada. O sujeito vai cagar em casa. Ainda assim o mercado vai dizer: é pouco. Vocês deviam ter cortado a água, a luz e incrementado no serviço público o chicote. Mesmo que o cara esteja certo, ele é chicotado 3 vezes antes de entrar no serviço. Aí o mercado vai começar a pensar em dar apoio, mas vai no final dar apoio para a direita. Daqui a pouco a gente volta.